e atendendo a muitos pedidos, aliás, de pessoas ouvintes do nosso programa, pessoas com deficiência visual. Estamos em contato hoje com ele, que esteve durante 20 anos no Sistema Globo de Rádio como repórter esportivo, conhecido popularmente como Fera, gentilmente nos atende hoje. Romeu César. Romeu, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no Espaço da Inclusão. Obrigado pela atenção, tudo bem? Muito obrigado, eu que agradeço. Boa tarde a todos, um grande abraço. E convivendo aí com o rádio, fico muito feliz de saber que existe também o rádio de inclusão, né? Eu fico feliz ainda porque eu convivi muito também, porque eu sou de Franca, né? E de lá eu tive uma convivência muito especial com o Instituto dos Cegos de Franca, de onde eu me partiu grandes amizades. Então, trazendo você agora essa oportunidade de falar aos deficientes visuais, você me lembra muito a grande amizade que eu tenho com todo o pessoal do Instituto dos Cegos de Franca, que certamente o pessoal vai estar ligado aí ouvindo essa nossa entrevista. Então é uma satisfação muito grande estar com você nesse momento, Felipe. Com certeza. Aliás, um abraço para todo o pessoal de Franca. Eu tive a oportunidade algumas vezes de, quando o Esporte Clube São Bernardo jogou contra a Francana, de fazer contato com o pessoal de Franca, né, trocar informações dos times, pessoal das rádios de Franca, e realmente foi muito legal aquela época, muito gratificante. Romeu, como que você iniciou no rádio? Bom, eu na verdade eu tive um início no jornal, né, no Jornal Comércio da Franca. Eu iniciei com 15 anos de idade, já fazendo reportagens, né? Graças a Deus a gente tinha um bom aproveitamento escolar, e com esse aproveitamento escolar a gente teve a oportunidade de iniciar um trabalho no jornal O Comércio da Franca. Como havia uma parceria do jornal O Comércio da Franca com a Rádio Franca do Imperador, a gente passou a ter os primeiros contatos, na época via telefone, passando informações pelo rádio. Dali a coisa foi evoluindo, trabalhei praticamente em todas as rádios de Franca, depois entrei para a reportagem esportiva, me transferi para Ribeirão Preto, de lá para Curitiba, para a Rádio B2, a Rádio Clube Paranaense, que tinha uma forte penetração nacional naquela época, né? A famosa B2 do Paraná. De lá para a Rádio Brasil de Campinas, quando já havia uma parceria com Osmar Santos e a Rádio Globo, e dali foi o trampolim de transferência para a Rádio Globo e a convivência lá por 26 anos, trabalhando como repórter esportivo da Rádio Globo, na equipe do Osmar Santos e do Oscar Ulisses. Nesse tempo todo que você esteve na convivência com o Osmar e com o Oscar, qual foi o seu grande aprendizado com o Osmar Santos? O Osmar Santos foi a grande humildade, né, de uma pessoa que marcou época no rádio, o Pelé do rádio, o Pelé da narração esportiva, né? Ele transformou a linguagem do rádio esportivo. O Oscar Ulisses se adaptou muito bem a essa nova linguagem, né, do próprio irmão, e com Osmar Santos a gente conviveu só aprendendo, né, aprendendo coisas boas, aprendendo a como transmitir com emoção e ao mesmo tempo com descontração. Isso a gente prosseguiu também depois no comando do Oscar Ulisses, e graças a Deus foi o que nos deu a possibilidade de fazer um relativo sucesso como repórter esportivo na Rádio Globo, né? Eu me lembro de algumas equipes da qual o senhor fez parte, né, naquela década de 90 ali, que tinha grandes nomes, Vanderlei Ribeiro, Paulo Soares na narração, saudoso Maltoni nos comentários, Paulo Exatamente. Carlos... Eu fui da época em que a Rádio Globo tinha na equipe Osmar Santos como narrador, e tinha o Antônio Edson, Oswaldo Maciel, que era o segundo, né? Depois tinha o Antônio Edson, Vanderlei Ribeiro. Depois foram chegando outros nomes também que fizeram sucesso, né, na Rádio Globo. A Rádio Globo era um veículo que possibilitava muito sucesso, porque a liberdade de linguagem, de transmissão, de descontração, isso aí fez muitos ouvintes no Brasil inteiro, né? E foi uma marca preponderante no rádio. Comentaristas, vai lembrar do Loureiro Júnior, do Carlos Aimar, Braga Júnior, que também chegou a ser narrador, Jorge de Souza, uma equipe maravilhosa. Como repórteres tínhamos o Fausto Silva, né, Faustão, a quem depois eu acabei substituindo, quando ele se transferiu para realizar o programa da Rádio Excelsior, que não era CBN ainda, né, e o Balancê, e eu acabei
pegando, né, aproveitando a oportunidade da saída do Faustão e entrar no lugar do Faustão. Aí tínhamos Roberto Carmona, Henrique Guilherme, Márcio Bernardes. Olha, era uma equipe realmente maravilhosa. Grandes nomes do rádio passaram por ali e transformaram a Rádio Globo numa liderança de audiência implacável à época. Hoje a gente lamenta muito a não existência mais da Rádio Globo, né? Eu tenho a impressão de que tivesse mantido uma bela equipe esportiva, né, com aqueles grandes nomes, a Rádio Globo estaria até hoje sobrevivendo, nem que fosse da sua equipe esportiva. Mas, infelizmente, tudo passa na vida, como diria o nosso saudoso Francisco Xavier, né? Pois é, aliás, sobre esse fim da Rádio Globo, e qual a opinião do senhor, mesmo que ela não estivesse mais no AM, no 1100, né, mas esse fim, assim, de uma forma tão rápida e triste da Rádio Globo? Olha, as coisas foram se transformando, né, e me parece que o grande erro, né, da direção, da alta direção, né, de todo o sistema, que é a Globo, TV Globo, Jornal Globo, eles cometeram alguns erros, que eram, os erros seriam basicamente colocar pessoas inteligentes, porém não adaptadas na convivência do rádio, porque o rádio ele é entretenimento, ele é notícia, é linguagem popular, quando no AM, e parece que não conseguiram se adaptar a essa nuance do rádio, né? Que é realmente descontração com informação, com entretenimento. Não souberam administrar como grandes administradores o fizeram tempos atrás. Então, acho que o rádio foi perdendo sua força, grandes nomes não eram mantidos, patrocinadores foram também saindo em função da audiência que foi baixando, a internet chegou e não tão rapidamente a Globo conseguiu se adaptar à transmissão também pela internet, e foram erros em cima de erros, alguns gênios, né, que realmente tentaram reinventar o rádio, o que não era necessário. O rádio basta ser bem feito, com simplicidade, com bom vocabulário, com a participação popular. Com isso, o rádio AM teria se mantido, mesmo que também com a sua transmissão simultânea pelo FM e também pela web. Então, infelizmente, as pessoas que foram colocadas a fazer algo de diferente partiram por um caminho meio elitista e que abandonaram a comunicação do rádio, que é basicamente, principalmente no AM, uma comunicação popular. Concorda comigo, Felipe? Realmente, né? O pessoal acabou meio que pisando na bola. Antigamente tínhamos como meio de registro para os repórteres, independentemente se fosse do interior ou daqui da capital, São Paulo, a ACESP, para quem nunca ouviu falar, é a Associação Paulista dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Inclusive tem até o troféu Exato. Ford ACESP, até hoje existe, né, o troféu ACESP no final do ano. E há uns tempos para cá nasceu a ACI, né, que é pro pessoal também que queira do interior de São Paulo. Como que o senhor vê essa questão da democratização? Quem não quiser a ACS, que antigamente era a única, agora tem a opção da ACI. Eu acho que quanto mais democrático, melhor. Quanto mais oportunidades você der para as pessoas que querem avançar, né, como profissional no rádio, melhor. Eu só sou contra mesmo sindicalização e que sindicato fique manipulando o que o profissional deva fazer, o que não deva fazer, onde deve trabalhar, quanto deve ganhar. Eu acho que isso deve ser muito livre, né? Eu acho que o comunicador, ele tem que ter participação, talvez, numa associação, para que possa ter o seu credenciamento, para que possa ter a sua inclusão, como é um advogado hoje com a OAB, se bem que eu acho que a OAB hoje também já é uma inutilidade, né? Eu estou só dando aqui um exemplo, mas eu acho que o profissional, desde que ele seja capacitado, que tenha um veículo de comunicação, onde ele realmente esteja se comunicando, esteja exercendo a sua profissão, eu acho que é por direito, associado ou não com um sindicato ou com uma associação ou não, ele tem direito de exercer seu trabalho. O comunicador não tem que estar vinculado a nenhum tipo de sindicato ou de associação, que às vezes acaba ideologizando e acaba também se tornando uma cúpula onde praticamente passa a ser impenetrável para pessoas, por exemplo, tão mais distantes no interior. Então, eu acho que realmente a coisa tem que ser mais democrática, com algum critério, sem dúvida, mas sem ter que estar vinculado a partido, associação, a sindicato. Isso tudo, para mim, é coisa ideológica que só atrapalha a liberdade de expressão
e a liberdade da profissão. Essa é a minha opinião. Durante todo o tempo que o senhor esteve fazendo reportagem de campo, qual foi, assim, que você considera a maior entrevista que você fez? Nossa, foram tantas entrevistas, né? Eu acho que uma entrevista que me marcou muito é quando a seleção brasileira estava concentrada em São Paulo, no Hotel Transamérica. Até não me lembro bem que jogo que era, se já era um jogo de eliminatórias da Copa do Mundo. E o Ronaldinho estava na sua plenitude, né? O Ronaldo Fenômeno. E era muito difícil você ter uma entrevista com o Ronaldo, né? Uma entrevista mais longa, mais pessoal, mais interpessoal, assim, falando da sua própria vida, coisa desse tipo. E é isso que eu tô já desistindo praticamente até o meu operador na época era o saudoso Heleno José da Conceição, que foi embora bem mais cedo do combinado, né? Era da Rádio Globo, e ele ficou assustado, porque a gente tinha uma sala de imprensa bastante isolada lá no Hotel Transamérica, e que praticamente nenhum jogador iria lá. Era só para você pegar o que você tivesse gravado de entrevista e passava ali ao vivo ou gravado mesmo com a central técnica. Eis que eu sozinho ali, o Heleno, de repente o Ronaldo entra, fecha a porta. Bom, aquela entrevista que você quer fazer, pode fazer. E por acaso eu estava ao vivo na CBN, no programa da manhã da CBN, com o Heródoto Barbeiro no comando do programa. Então nós ficamos cerca de meia hora numa entrevista com o Ronaldo, né? Lembrando assim de entrevista importante que eu fiz na época, mas foram muitas, viu? Essa do Ronaldo foi marcante porque acabou sendo uma coisa exclusiva, né? Não chegou a ser um furo de reportagem, que enfim, o Ronaldo ele poderia dar entrevista para quem ele quisesse, mas foi uma exclusiva muito interessante com alguém que na época era o bambambam do momento, né? Como diria nosso Márcio Bernardes. Grande Márcio, pois é, o bambambam, né? Um cara que realmente mudou o futebol na época, né? Mas foram muitas entrevistas, né? Com Tele Santana, com Parreira, com Zagallo, né? Entrevistas coletivas ou individuais. Em 26 anos, são tantas que é difícil destacar uma ou outra. Essa do Ronaldo aí marcou pela exclusividade que ele acabou concedendo naquele momento, por uma simpatia que até nem sei de onde veio, né? Mas foi muito interessante, muito importante para mim na época. Uma coisa que eu gostaria que o senhor comentasse é a questão hoje em dia, né, tudo mais eletrônico, computadorizado, enfim, e naquela época as dificuldades, assim, de fazer entrevista, eu digo pela questão técnica, né, microfone, aparelho, né, esse tipo de coisa. Realmente. Até quando fui fazer a Olimpíada na Austrália, era muito difícil e tinha limitações até financeiras com relação à cobertura, e o número de categorias e esportes diferenciados que a gente teria que cobrir não permitia, né, o dia a dia, de ter que correr ali, entrevistar o do boxe, depois para lá o do vôlei, era muito complicado. Mas eu tive uma ideia que deu muito certo, foi numa reunião antes, no momento da viagem da delegação brasileira para a Austrália, houve uma reunião dos atletas com a imprensa para a gente poder conversar. Então eu gravei praticamente da primeira fase de todas as competições, todas as entrevistas. Até na época recebi um puxão de orelha do Oscar Ulisses que eu gastava muito telefone para passar essas matérias todas de uma vez, né? Mas eu fiz em drops e tudo numerado certinho. Então a cada competição eu já tinha a palavra do competidor brasileiro. Isso aí me ajudou muito na época a cobertura que eu fiz das Olimpíadas. Depois as coisas foram acontecendo e graças a Deus consegui fazer uma bela cobertura de Olimpíada e recebi grandes elogios à época, inclusive do nosso diretor-geral de jornalismo, que englobava CBN e Globo, o Heródoto Barbeiro, a quem tenho muito a agradecer também. Nossa, Heródoto Barbeiro, eu lembro o dia que eu consegui fazer uma entrevista com o Heródoto, eu não vou esquecer nunca, assim, tipo, né, uma rádio... É um professor. É um professor e outra, né, na época, além das rádios web que retransmite meu programa, né, como a Teletema, por exemplo, a Adveg, a Paraty, que é uma rádio comunitária, da qual faz parte, né, certo. Uma rádio comunitária, na época, falando com o Heródoto Barbeiro, foi assim... a rádio toda parou para ouvir, né? Foi uma coisa assim, ele é realmente um intelectual de uma simplicidade, de uma capacidade extraordinária. Heródoto, a cereja do bolo, grande amigo. E assim, até hoje eu penso, às vezes comento com os colegas, né? Como as coisas mudaram. Antigamente as gravações eram pela fita cassete, depois mudou pro MD, né? O aparelho de MD, que você pergunta hoje, ninguém mais sabe o que é MD. E hoje é tão tecnológico, né? Tão prático.
Hoje é tudo tecnológico, hoje você grava num celular, repassa, refaz, edita no próprio celular, né? Antigamente a gente carregava um gravador que tinha até o gravador de rolo no começo, depois que veio o cassete. Você levava um gravador de rolo que tinha o tamanho de uma televisão na época praticamente, né? Depois veio o cassete, aí depois foram introduzindo as tecnologias e hoje eu, aposentado aqui, fico até abismado em ver como as coisas acontecem, né? Mas é muito legal ver em vida a tecnologia evoluindo a cada vez mais para facilitar e para democratizar a vida dos profissionais e daqueles que também consomem, né, o trabalho dos profissionais da comunicação. Romeu, você acha que o seu maior desafio, igual você falou de fazer as Olimpíadas, foi, além do futebol, que geralmente o pessoal se concentra em um esporte, foi fazer, além do futebol, cobertura de outros esportes? Foi espetacular, foi um grande aprendizado, né? Porque a gente, desde criança, era ligado a futebol, gostava de jogar futebol, era jogador de várzea em Franca no futebol. De vez em quando aparecia um vôlei pra gente jogar, um futebol de salão, que nem na época tinha, né? Futebol de salão na Olimpíada. Então, o fato de ter realizado uma cobertura de Olimpíada me incluiu muito nos demais esportes, né? Porque eu tive que aprender regras, movimentos de cada modalidade esportiva. Isso aí acaba dando um livro na cabeça da gente, né? Pena que não foi posto no papel, mas é muito interessante, foi maravilhoso para mim, um grande aprendizado. Eu diria que foi a pós-graduação da minha condição de jornalista esportivo. Aproveito para mandar um abraço para o nosso colega Anderson Chene, que viabilizou esse contato. Esse é um grande irmão, viu? Chene, né? O Anderson, além de um grande profissional, um grande amigo, eu tenho como um grande irmão. Ele realmente evoluiu no web rádio também, e isso é o mérito que ele tem de ser um profissional muito esforçado, muito competente e, acima de tudo, muito honesto. Ô, Romeu, e em faculdades? Você, em algum momento da sua vida, você já deu aula? Não, nunca dei aula, eu dei palestras. Aliás, a minha faculdade mesmo foi de comércio exterior, né? Em Curitiba eu iniciei o comércio exterior e depois acabei terminando em São Paulo alguma coisa, né? E transformando também para o jornalismo. Mas a minha faculdade, aquela que eu estava iniciando mesmo para realizar, seria de comércio exterior. Mas eu dei muitas palestras, fui muitas vezes convidado para palestras, inclusive isso aí no ABC também, no interior de São Paulo. Tive muitas oportunidades de convivência. E onde também, além de palestrante, eu aprendi muito com os alunos, né? Porque o interessante é isso também, né? Aproveitar essas interações para a gente poder aprender também com os próprios alunos, né? Foi muito legal. Era muito legal. Minha época de estudante, vinha muita gente dar palestra, né? Cheguei a ver Thiago Leifert, Ricardo Couto, uma vez o Globo Esportivo veio aqui em 2008, o Oscar veio dar uma palestra, veio fazer o Globo Esportivo aqui, foi a primeira vez que eu vi um estúdio assim do Globo Esportivo aqui, Pascoal, né? O saudoso Paulo Júlio Cleman, toda aquela galera, nossa, muito, muito marcante aquele ano. Paulo Júlio, que foi o nosso chefe em determinada época, por uns 2, 3 anos, ele comandou a Rádio Globo e infelizmente partiu naquele acidente do avião da Chapecoense, né? Pois é. E como que você analisa clubes, por exemplo, do interior, que hoje o Bragantino, apesar da Red Bull Bragantino, mas já não está mais aquela potência que era, mesmo a Ferroviária, esses clubes assim que já não tem mais, ou tem o nome, mas já não atua com tanto força igual tinha antigamente, Guarani. Que o futebol, na verdade, ele virou um produto de consumo, né? No interior, o consumo é da cidade, e a cidade representa muito pouco em relação ao que representa um Corinthians, que tem uma torcida nacional, tem um apelo nacional. Na medida em que os clubes do interior foram deixados para trás, porque não são objetos de consumo para dirigentes de federações, de confederação, então os clubes foram abandonados praticamente. Então, ao invés de incentivarem esses clubes menores do interior para que eles pudessem ser grandes pares para os grandes clubes das capitais, acabaram valorizando só o produto, o produto dos grandes clubes, no sentido de explorar e se enriquecerem em torno desses grandes clubes. Como os clubes do interior não dão esse respaldo que eles
pretendem, né, que eles objetivam, que é a riqueza, que é a ganância, os clubes do interior ficam abandonados, ficam à mercê. Quem sabe as coisas possam ainda mudar, né? Desde que haja uma certa clareza dos dirigentes, que haja uma melhor profissionalização, né, dos dirigentes do interior, quem sabe uma hora a coisa possa ser revertida. Mas por enquanto está muito difícil, não, Felipe? Sem dúvida. Eu pego aqui o caso do São Caetano, por exemplo, que era um clube que em 2000, né, era tão falado no São Caetano, né, por causa do Jair Pisserni, e hoje... tinha um aporte muito bom do poder público, né? A prefeitura ajudava muito naquela época, né, com o prefeito da época, Tortorello, e ali ele dava realmente o respaldo. Aliás, o Tortorello se notabilizou por dar o respaldo a todo o esporte de São Caetano, a toda a modalidade. Até que São Caetano, à época dele, não sei nem como está hoje, nos jogos regionais, nos jogos do interior, sempre foi a cidade campeã, né? Não sei como anda hoje, né? São Caetano ainda tem algumas modalidades ainda que ainda faz sucesso, né? Se não me engano... mas praticamente ganhava tudo na época, né? Ganhava tudo. Não tá mais igual era, mas ainda é verdade. Forte ainda. E assim, qual é a sua opinião em relação ao VAR, o famoso árbitro de vídeo? Eu acho que foi uma evolução para o futebol até o momento em que ele se tornou uma ideia. No momento em que o VAR passou a ser protagonista, aí acabou atrapalhando o futebol. O VAR teria que ser utilizado com uma certa parcimônia, né? Só para lances realmente muito impeditivos mesmo para o juiz, para o árbitro, né? Muito duvidosos, aí sim. Mas agora o VAR ele se vulgarizou de uma forma, tornou-se protagonista do futebol e infelizmente estão valorizando muito o VAR e menos a qualidade do futebol jogado em campo. Essa é a minha opinião. Parece que ele aparece mais do que o árbitro, né? Propriamente dito. Qualquer coisa. Exatamente. Tudo é o VAR. Não se ouve mais falar, mas pô, o Pelé não está jogando bem hoje, hein? E o Coutinho não apareceu. Agora ele vai fazer a jogada. Não, é o VAR. O que o VAR vai falar? O que o VAR não vai falar? Infelizmente, se tornou protagonista. E o futebol tem que ser protagonizado pelos craques, não porque está fora de campo. Aliás, falando em Pelé completa 80 anos esse ano, né? O que dizer de uma pessoa como o Pelé, chega aos seus 80 anos aí, até hoje, sua obra dentro de campo é lembrada? Olha, Pelé é incontestavelmente o atleta do século, o maior jogador de futebol de todos os tempos, o maior goleador do futebol de todos os tempos. Eu só lamento que ele tenha uma mácula na vida dele, que foi em relação à filha, né, que não foi assumida num tempo em que ela pudesse realmente curtir o pai como pai, né? Mas infelizmente são tropeços que qualquer grande homem pode dar também, né? Mas hoje é o grande nome do Brasil no mundo, é o Pelé, Edson Arantes do Nascimento, maior craque de todos os tempos, atleta do século. São títulos que ninguém tira dele. Realmente ficou essa questão da filha, ficou essa mancha, né? Por mais que, né? A única mácula que eu vejo no Pelé. Quanto ao comportamento do filho Edinho, se foi, se não foi, se foi isso, foi aquilo, aí já é cada um. O pai não tem que ficar respondendo pelo filho, principalmente depois que ele já atingiu maioridade, né? Mas em relação à filha, era uma questão dele, né? Questão própria dele. Eu acho que ele poderia ter dado um grande exemplo, como o atleta do século, também como um grande pai, um grande homem. Ele estaria com a sua imagem totalmente limpa no que diz respeito à sua vida pessoal e profissional, né? Mas é só uma mácula. Eu fiz questão de lembrar mais pela minha doutrina que eu tenho de cristão, né? De pai de família e de um tanto conservador que eu sou mesmo. Realmente, esse caso meio que foi uma pisada de bola, poderia ser lembrado, né, muito mais, e essa questão de realmente ter uma manchada na carreira. E esse caso atual do Robinho, como repórter, como jornalista há muitos anos, como você está vendo a cobertura da imprensa em relação a esse caso do Robinho? É porque é o Robinho, né? Tô vendo tanta gente falar aí, e que já fez tanta coisa também por aí, né? É porque é o Robinho, porque é um jogador famoso, ia assinar contrato com o Santos, mas que o comportamento dele foi um comportamento detestável, foi. Agora, é porque é o Robinho, porque tem muitos e muitos aí que estão falando, já fizeram coisas do arco da velha. Isso que me deixa muito chateado com a hipocrisia de determinadas pessoas de falarem, sendo que elas praticaram coisas piores, né?
Não vou falar nomes aqui, mas você deve estar sabendo de quem eu estou falando. Um deles eu imagino. Falando em Santos Futebol Clube, tem um repórter que trabalhou com vocês, né? Infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas eu gostava muito do trabalho dele. Repórter Silvio Ruiz, né? Silvio Ruiz Massa, o verdadeiro. Então, uma pessoa espetacular. Toda vez que a gente ia a Santos, ele era um anfitrião maravilhoso. Fazia questão de nos convidar para jantar, para almoçar com ele, para conhecer alguns outros clubes lá da cidade de Santos, como foi o caso do Ilha Porchá. Ele nos proporcionou, inclusive, a possibilidade de conhecer uma festa do Avaí lá no Ilha Porchá. Silvio Ruiz, maravilhoso, uma pessoa espetacular. Pois é, um repórter que, assim como o senhor, dá saudades aí na Crônica Esportiva. Muita saudade do Silvio. Galera mais jovem. Aliás, se alguém tiver ouvido que o conheça em Santos, mande um forte abraço. Era um repórter, acho que talvez da galera, né, que cobriu o Santos. Ele foi do rádio esportivo. O Santos, né, talvez. Do rádio esportivo, o repórter mais marcante que teve como setorista o Santos Futebol Clube, né? Ah, sim, né? Eu ouvia aquela voz, todo mundo já lembrava de quem que era. Meu assim, camaradinha, ele falava, né? Pois é, nossa, que saudades daquele tempo. Era um tempo glorioso. Assim como Jorge de Souza, a gente lembrava da Fórmula 1. Quando chamava Jorge de Souza, já lembrava da Fórmula 1. Você revelou já com uma certa idade, já um grande narrador de Fórmula 1, né? Pois é. Jorge era um narrador espetacular, diferenciado. Edgar de Melo Filho, que veio depois dele, né? Sucedeu ele na Rádio Globo. Exatamente, sucedeu depois. Outros também que eu me lembro, assim, que veio depois. Luiz Roberto conseguia... Luiz Roberto Demúcio, grande amigo também. Ele é da cidade de Bragança Paulista. E lá eu pude conhecer a dona Tianinha, sua mãe. Uma época fomos fazer uma cobertura de pré-temporada ali pela região das águas ali. E o Luiz Roberto nos convidou para um jantar lá com a dona Tianinha. Foi um prazer enorme ter conhecido a dona Tianinha. E o Luiz Roberto sempre foi um amigo de primeira linha. Sempre foi um grande professor também. E uma coisa que eu sempre falo com o Luiz Roberto, ele consegue fazer, que assim, poucos conseguem. Ele consegue ser repórter, comentarista, narrador, e não é só para futebol, não, é para qualquer modalidade esportiva. Ele é completo. Ele é um narrador completo. Vibração que ele leva no rádio, ele consegue fazer na TV. A maior cobertura feita, não é só no rádio, não. Você pode pegar como rádio, televisão. Ninguém fez uma cobertura, infelizmente, num momento infeliz para nós, que foi o falecimento do Ayrton Senna. Ele cobriu detalhe por detalhe, fez a melhor cobertura que qualquer repórter do mundo poderia fazer a respeito daquele acontecimento, né, no falecimento do Ayrton Senna. Então foi, eu acho, das reportagens do rádio, a mais marcante que eu já ouvi em todos os tempos foi essa do Luiz Roberto Demúcio, que, aliás, estava lá para narrar a corrida, mas ele acabou sendo o maior repórter que eu já vi cobrir um evento, embora fatídico, né? Mas foi a maior cobertura que eu já vi de um repórter, foi essa, do Luiz Roberto Demúcio, quando da morte do nosso ídolo, Ayrton Senna da Silva. Ah, sim, realmente foi um fato, assim, uma cobertura esplêndida, eu lembro desse fato. Ele saiu do autódromo, foi até o hospital, acompanhou o féretro no avião que veio da Europa para cá, junto, no mesmo avião que o Ayrton Senna veio falecido, né? E a cobertura dele foi espetacular, de cabo a rabo, de lá até a chegada aqui, impecável, Luiz Roberto Demúcio. Até a maior hoje... reportagem que já vi no mundo esportivo foi essa do Luiz Roberto. Seria interessante até que qualquer professor de comunicação de qualquer faculdade buscasse junto aos arquivos do Sistema Globo de Rádio, deve ter lá, de apresentar para os seus alunos como se faz uma cobertura, essa do Luiz Roberto. Entrevistando médicos, né? Médicos italianos, foi uma coisa assim esplêndida, espetacular, fora do comum, fora da curva. Professor Marcos Aurélio expôs esse áudio pra gente. Marcos Aurélio de Carvalho foi da CBN durante um tempo. Sim, Sistema Globo de Marcos Rádio, Aurélio, exatamente. E expôs esses áudios pra gente algumas vezes. Realmente foi fantástico aquela cobertura. Então fez o correto que o professor poderia fazer realmente. Então, parabéns ao Marcos Aurélio, que eu nem sabia disso. Eu coloquei aqui como uma ideia, mas já tá vendo? Já teve quem fez. Marcos foi meu professor na Unir
União e Inclusão em Redes e Rádio, e ele tinha um quadro, quando ele era da Globo, que era o Rádio, Vivo Rádio, né? O Rádio Fez História. E aí ele colocou esse áudio algumas vezes, e depois, quando ele deu aula pra gente também, ele colocou esse quadro. Muito boa lembrança aí do Luiz Roberto, viu? Parabéns pela lembrança. Grande Luiz. Nas rádios, que você falou das rádios lá do Paraná, né? A Rádio Paraná. Rádio Clube Paranaense, B2. Isso. Ela tinha uma onda curta que era internacional. Também é outra rádio que se acabou com o tempo, infelizmente. Hoje é mais a banda B, né? A Rádio Banda B. Exatamente. 98. A Rádio do Ratinho, Rádio Massa. E você chegou a ter oportunidade de trabalhar com o Edemar Anuzek? Não, algumas viagens estive com o Edemar, que ele era narrador da Jovem Pan, né? Depois saiu da Jovem Pan, teve umas andanças por São Paulo mesmo, depois acabou se fixando no Paraná. Mas um grande amigo, estive sempre próximo ao Edemar em algumas viagens, né? Trocamos boas ideias. Aliás, a respeito dos clubes do Paraná, como que você vê esse crescimento dos clubes do Paraná, sobretudo o Atlético Paranaense? Bom, o Atlético Paranaense foi em razão de uma administração muito profissional do presidente Petralha, né, que tinha uma força econômica muito forte atrás dele, transformou um estádio que seria como o da Fazendinha do Corinthians num estádio de primeiro mundo, né, um estádio em nível de Europa. Tanto é que acabou sendo uma das sedes da Copa do Mundo, depois de até reformulado para isso também, mas teve muita ousadia de fazer coisas que poucos dirigentes fazem hoje, né? E às vezes, colocar do próprio bolso, ter um respaldo financeiro atrás. E Curitiba é uma cidade que merece ter dois grandes clubes, né? Pelo menos, como Curitiba e o Atlético Paranaense. Eu acho que essa ascensão do Atlético tem tudo a ver com uma gestão muito profissional, à época do Petralha. E graças a Deus que ele substituiu aquele bandido do Onairedes Rolim de Moura, os maiores bandidos mafiosos que o futebol já viu, e que ficou comandando lá o Atlético Paranaense por quase 20 anos. Não fosse essa troca, essa revolução, né, profissional e gestacional de gestão, o Atlético estaria no passado até hoje. Felizmente, as coisas vão acontecendo. E que isso aconteça agora com o Brasil também, né? Estamos esperando que isso possa ocorrer também. Se Deus quiser. Aliás, o famoso clássico Atletiba, né? Atlético Curitiba. O Atletiba, já fiz muito Atletiba lá. Trabalhei por 2 anos praticamente. Clássico famoso. É um clássico muito legal, viu? Muito bacana. Hoje em dia tem clubes que estão optando por trocar a grama natural pelo famoso gramado sintético. O que o senhor acha disso, depois de tanto tempo, essa questão da trocar a grama natural, que a gente conhece tanto, pelo sintético? Eu gostaria de ver futebol, de assistir futebol só na grama natural, né? Bem tratada. O futebol, pelo menos ali, é a sua essência. O que acontece? Você hoje, para profissionalizar mais, né, e para tirar o maior proveito profissional possível de arrecadação, você tem que também transformar os estádios em arenas para shows. E certamente um show ou outro detona completamente o estádio, mesmo colocando aquelas coberturas de tábua em cima do gramado. E sendo assim, uma alternativa a não ser se colocar o piso sintético, né? Porém, por meu gosto, para minha opinião, gostoso é ver a grama natural, com chuva ou sem chuva. E a Portuguesa? A senhora acredita que a Portuguesa vai voltar, se eu quero? Se aparecer um Petralha português aí, o Petralha que eu falo, foi o presidente lá do Atlético Paranaense, Petraglia, né? Se aparecer com esse mesmo espírito, com essa mesma vontade, com esse mesmo amor pelo clube, Portuguesa viveu muito tempo aí de Oswaldo Teixeira Duarte, que eu conheci, que esse sim dava vida ao clube. Mas depois foram aparecendo outros presidentes, que Deus que me livre, Arnaldo Faria de Sá e outros que tais, e se interessavam mais pela política do que exatamente pelo clube, o que era diferente da época do ATD, né? Ele poderia ter seus defeitos lá, ser um tanto ditador, mas pelo menos ele amava o clube, né? E o que a gente não vê mais, dirigentes que façam por amor. Pelo menos a colônia, em respeito à colônia portuguesa, que ainda torce pela Lusa, tenho certeza. Recentemente nós perdemos uma grande figura da crônica esportiva, né, que realmente vai fazer muita falta. Eu escutei muitos jogos com ele na Record, principalmente na equipe do Fiore. Quero Dalmo Pessoa. Para quem não viu o Dalmo Pessoa, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre ele. Olha, o Dalmo Pessoa foi um dos maiores comentaristas do rádio esportivo, né? Ele era muito estudado, muito estudioso, sabia tudo o que estava falando, né?
Depois eu ouvia desde os primórdios lá, quando eu ouvia a Rádio Bandeirantes, né? Ele era comentarista do Fiore. O Fiore, quando saiu para a Record, fez questão de levar junto o Dalmo Pessoa pelo peso, né? Pela qualidade dos seus comentários, da sua verbalização sobre o futebol. Então, o Dalmo Pessoa é uma marca histórica do rádio esportivo. Como você vai lembrar de tantos e tantos que estão hoje nos livros, né? Pode incluir o nome do Dalmo Pessoa como um dos maiores do rádio esportivo, sem dúvida nenhuma. Depois se embrenhou para a política também, né? Mas foi um bom político e não se enriqueceu na política, eu sei disso. E o rádio vai sentir muito. O jornalismo esportivo vai sentir muito. Ele não era só de rádio, né? Ele era um ótimo editorialista também, né? E aqui no ABC também nós tivemos uma grande perda também do Jurandir Martins. Não sei se você chegou a conhecer. Conheci o Jurandir. Poxa, tô sabendo agora. Lamento aí. Minhas condolências a todo o rádio esportivo do ABC e a família, né, do Jurandir. Um grande colega, aliás, que me incentivou muito também no meu começo, né, aqui com a pessoa da Paraty, uma pessoa que dava muito apoio aí, junto com o pessoal da Paraty, Antônio Eustáquio, toda a equipe da Paraty. O Jurandir, uma pessoa muito, muito boa aí no meio. E exatamente. Essa questão do Santos, hoje em dia, todo assim, esse imbróglio jurídico, enfim. O senhor acredita que isso vai se refletir dentro de campo? Bom, o Santos, ele tem um problema de política mesmo, interna de clube, né? É um clube muito litigioso no seu conselho deliberativo, na tentativa de comandar. Para o Santos hoje, o fato de ter sido o clube mais famoso do Brasil em determinada época, dos anos 60, 70, com o Rei Pelé, com o Coutinho, com o Mengalva, Pepe, aquele esquadrão que transformou o Santos numa marca mundial com origem no Brasil, isso aí chamou muita atenção para as pessoas quererem usar politicamente dentro da cidade, dentro do próprio clube, para tentar tomar esse poder de um nome tão valioso no cenário esportivo mundial. Então, hoje o Santos é um clube muito litigado na sua parte política, na sua parte de conselho deliberativo, e as pessoas não se entendem. E aí, vez ou outra, aparece alguém para ser presidente lá que não sabe do riscado, não sabe levar a coisa como deve ser. E quem paga o pato é o clube e, por consequência, os torcedores. Romeu, e atualmente nós temos, né, um crescimento muito grande no futebol feminino, digo no futebol feminino, tanto dentro de campo, como também as colegas fazem a cobertura de futebol feminino. Dou como um grande exemplo a Ana Thaís Mata, a Natália Santana, que é nosso colega aqui da Rádio Paraty FM, também em outras emissoras. Eu queria que você falasse um pouco isso sobre a questão do futebol feminino, num todo, né, dentro de campo, e também as colegas agora fazendo cobertura do futebol feminino. Eu acho que o futebol feminino está evoluindo para qualquer momento aí ombrear com muitos e muitos clubes que são formados aí pelo Brasil afora na modalidade masculina, né? Eu acho que hoje há muito interesse das crianças, né, das meninas, das jovens, de participar de clube, né, de jogar futebol. Isso vem crescendo e é muito bonito ver isso acontecer, porque como é gostoso assistir um vôlei feminino, um basquete feminino bem jogado. Quer dizer, as mulheres também têm a capacidade de dar o espetáculo, de fazer do esporte um entretenimento. Então, o futebol feminino tem muito campo pela frente, para qualquer momento aí, se igualar pelo menos a questão de público, a questão de interesse, ao que é hoje o futebol jogado, né, pelo gênero masculino. E a questão da Paralimpíada? O senhor já teve alguma oportunidade, alguma vez, de acompanhar as Paralimpíadas? Eu tive muita vontade, de após ter feito a cobertura da Olimpíada na Austrália, e também ficar para realizar a Paralimpíada, né? Mas, infelizmente, era uma questão de escala, né, de comando da rádio, e eu fiquei muito sentido de não poder ter também efetuado a cobertura da Paralimpíada naquela época, né? Estava realmente no início, né? Estava nos primórdios, né, da Paralimpíada. Mas, infelizmente, não foi possível fazer uma cobertura. Também não havia tanto interesse naquela época como há hoje. E eu acho que também a Paralimpíada ela tem tudo a crescer. E o Brasil é hoje um dos grandes destaques, né? Qualquer Paralimpíada. A Paralimpíada hoje ela está tendo muito mais visibilidade, Exatamente. Tanto na mídia fechada como na mídia aberta. E exatamente. O áudio livre? O senhor citou pelo pessoal do Instituto Cegos de Franca, né? O senhor já pensou depois para a carreira em gravação de áudio livro?
outros? Olha, infelizmente eu tive outras atividades, inclusive na parte política eu também fui ser assessor, fui ser chefe de gabinete do deputado, que é hoje prefeito de Franca, o Gilson. Também tinha minhas atividades com calçados, né, que eu tinha a indústria, depois foquei no comércio de calçados. E infelizmente não tive tempo para parar para fazer alguma coisa que pudesse incluir também numa mídia via internet e nem escrever um livro. Mas tenho muita vontade, ainda há tempo. Tomara que dê tempo, né, Felipe? Se Deus quiser, o famoso calçado de Franca. Exatamente. Sou de Franca, a gente teve uma inserção lá na indústria, depois no comércio, e hoje é a nossa atividade, embora meio que paralisada em função da pandemia, mas estamos esperando as coisas se normalizarem para a gente dar continuidade. Muito prejuízo, Romeu, devido à pandemia? Olha, infelizmente né? Porque se você para uma atividade que ela depende muito de compra, venda, e essa atividade ela se paralisa completamente, realmente o prejuízo é muito grande. Principalmente eu que trabalhava mais em eventos, né? Do que propriamente com comércio físico. E os eventos estão todos suspensos, né? Exposições, feiras, todos paralisados. E só com previsão de início para depois do primeiro trimestre de 2021. Vamos ver o que acontece, né? Realmente, para o comércio em si, né, ficou meio complicado. Ficou muito ruim. Bom, em nome da Rádio Paraty FM São Bernardo do Campo, Rádio Teletema, Rádio Adveg, os nossos colegas lá de Goiás, todas as outras rádios retransmissoras do programa Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer ao nosso repórter, colega Romeu César, pela entrevista de hoje. Romeu, para a gente terminar, deixa uma mensagem final, se você quiser passar as redes sociais também, fica à vontade. Eu quero deixar aqui para você o meu agradecimento por ter essa oportunidade, né, de falar com todas as pessoas que realmente necessitam da inclusão, porque infelizmente somente agora, depois de muito tempo, é que alguma coisa parece ser feita, né, para a inclusão das várias formas de deficiência. E como eu sou muito ligado a isso, em função até de uma certa ligação que a gente teve com o Instituto de Franca, eu fiquei muito feliz. Quero deixar a todos o meu forte abraço. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, bastante informal. Eu já estou um tanto de tempo já fora do rádio esportivo, até meio que afastado de acompanhar o futebol também, até pelo tempo que a gente está fora e as outras atividades foram tomando esse tempo. Então eu quero me desculpar aqui se eu estiver desatualizado, né, de alguma coisa do que eu falei aqui nessa nossa entrevista. Mas o importante para mim foi essa comunicação através da inclusão, né, do rádio inclusivo que você está fazendo. Está de parabéns, viu, Felipe Diogo? E você prossiga assim, incentivando muitas e muitas pessoas, mas variadas deficiências, né? Todos nós temos alguma deficiência, isso nós temos que ter conosco mesmo, e que Deus nos ajude a superar a todas as nossas pequenas e grandes deficiências, para que a gente possa ter essa passagem produtiva, né, em meio a essa humanidade, nesse pouco tempo que a gente convive aqui na humanidade. E que Deus nos proteja para que possamos passar momentos tão difíceis como esse que estamos passando agora. São tantos aqueles que têm dificuldades maiores que a nossa missão é ter consolo e pensar em Deus sempre, a todo momento, para que possamos ter a nossa superação daqui para frente. Grande abraço, Felipe Diogo, estou muito feliz e que você receba os meus agradecimentos muito sinceros por esse bate-papo aqui. Me deixou muito feliz de expor um pouco do que a gente pensa a respeito do rádio, a respeito do esporte e do futebol. Abração a todos vocês. Ok. Romeu César, repórter esportivo durante muitos anos, agora também na área de calçados, na área de autoria, conversou com os ouvintes da rádio Paraty FM, Rádio Teletema e demais rádios transmissoras, programa Espaço da Inclusão.